que é lindo, não é? Muito lindo. Capítulo 126, eu chamo de capítulo também, Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Cegarão aqui, você vê que está com S, né? Não é do verbo cegar, é do verbo colher, viu? Cegarão quer dizer colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Eu vou ler de novo. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui, na nossa sede central, a Igreja Mãe da Paz e Vida, a primeira igreja da Paz e Vida que foi aberta aqui, há um pouquinho mais de 30 anos. Cada pessoa que está comigo aqui nesse lugar tão abençoado, esse lugar aqui tão sagrado para todos nós e para o próprio Deus, cada pessoa vai repetir em seguida, tá bom? Eu leio e você repete, vamos lá. Os que semeiam, bem alto, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Colheita garantida. Quando você rega a semente com lágrima, a colheita sem dúvida é garantida. Oh, glória! Vamos aplaudir esta palavra. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome. Você que está nos ouvindo pela rádio, no Brasil e em outros países de língua portuguesa, junte-se a nós aqui na Igreja Mãe da Paz e Vida, onde tudo começou. Glorifique a Deus conosco, aqui é lugar de bênçãos. Deus tem bênçãos para a tua vida. Abre a boca, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando. Oh, Pai querido, como é bom voltar aqui depois de tantos anos, encontrar o teu povo aqui. Mas não só este povo te glorifica, em toda parte, em todo o Brasil, e também em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe, até na Ilha da Madeira, e em outros países, pessoas estão te glorificando agora. Meu Deus, sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual foi enviada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Eu era um evangelista da Igreja do Evangelho Quadrangular e eu dirigia também uma agência de propaganda lá nas Perdizes. Eu era novinho e eu gostava muito, 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 muito de participar das reuniões. Eu deixava muitas vezes a minha agência lá com o pessoal e eu ia para as reuniões quarta-feira à tarde, sexta-feira à tarde. Final de semana, então, não tinha nem discussão, estava sempre na igreja. E eu depois fui escalado para outros trabalhos e abri a segunda igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Carapicuíba. Naquela época, Carapicuíba era uma cidade muito perigosa. E eu abri a segunda igreja lá. E ainda
auxiliava na sede, na Barra Funda, e tocava a minha agência de propaganda. O resultado disso, todo dia, me deixou muito fraco, doente, e chegou uma hora que eu não tinha mais saúde. Chegou uma hora que eu não queria mais levar aquela vida que eu estava levando. E aquilo foi amadurecendo em mim. Eu pensava comigo, eu não quero mais ser pastor, porque é muito trabalhoso, é muito cansativo. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. É um trabalho muito difícil. E aquilo foi crescendo em mim, que eu não queria mais ser pastor. E eu tinha um cliente na Zona Franca de Manaus, que começou a publicar um anúncio no jornal Estado de São Paulo, através da minha agência de propaganda, querendo contratar um gerente de propaganda e promoções para trabalhar em Manaus. E depois de 4 domingos que ele havia repetido o mesmo anúncio, ele me telefonou para repetir o anúncio pela 5ª vez. Eu disse, esse anúncio não está tendo resultado? Você não está recebendo currículos aí em Manaus? Aí ele falou, eu estou recebendo muito currículo, mas eu não gosto de ninguém. Eu falei, então você me fala, como que é a pessoa que você está procurando, que eu vou redigir um outro anúncio. Eu vou criar outro anúncio para encontrar a pessoa que você quer. Como que é a pessoa que você quer? E esse meu cliente falou assim, eu queria uma pessoa como você. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho muito compromisso em São Paulo, eu não posso ir para Manaus. Poxa, por que não? Você vai ganhar em dólar, você vai ganhar muito dinheiro. Não, mas eu tenho a minha agência. Não, mas você pode trabalhar como gerente de propaganda e promoções aqui, e a tua agência de propaganda continua atendendo o cliente sem problema nenhum. Eu falei, mas isso é antiético. Como que eu, sendo gerente de propaganda e promoções, vou passar para a minha própria empresa serviços e faturamento? Não, a gente sabe que você é um cara honesto. Passa uma semana aqui, vem conhecer Manaus. Aí eu fui. E como eu estava com aquela vontade de abandonar o ministério, de não ser mais pastor, eu fui para Manaus e eles me deram lá uma vida de rei naquela semana. Motorista na porta, hotel 5 estrelas, todas as mordomias, me agradaram muito. Me fizeram naquele ano, 1981, uma proposta de salário em dólar muito atraente, e ainda a minha agência em São Paulo poderia continuar atendendo o cliente. Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar. E não vou mais ser pastor. Só que eu não contei para ninguém isso. E abandonei a igreja em Carapicuíba e também a sede na Barra Funda, onde eu ajudava como pastor auxiliar. E me transferi para Manaus. Mas eu fui já me desligando de tudo. Porém não disse isso para ninguém. E o ministério em São Paulo queria que eu procurasse o superintendente da Amazônia para dirigir alguma igreja lá, mas eu não queria mais saber de igreja. Então não procurei ninguém. Eu fiquei 1 ano e meio em Manaus, totalmente fora do altar. Aí eu que estava magricela, doente, comendo aqueles pratos maravilhosos que eles fazem, eu fui engordando, fui ganhando dinheiro, não é? Ganhando dinheiro, morando bem, vivendo bem, recuperei minha saúde, não queria mais ser pastor. Mas aí, quase toda noite, Deus me fazia sonhar que eu estava pregando. E quase toda noite eu sonhava que estava pregando, às vezes orando por doentes. E aquilo me deixava angustiado, aqueles sonhos eram muito reais. Em algumas ocasiões os sonhos eram tão reais que eu acordava até falando em línguas, uma coisa impressionante. Às vezes acordava chorando, de tão emocionado com o sonho eu acordava chorando. Mas eu não queria mais ser pastor. Um dia eu viro a esquina e encontro com o superintendente da Zona Franca de Manaus, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando ele me viu, ele me reconheceu. João Ribeiro, estou 1 ano e meio te procurando. Eu falei, desculpe, eu estou envergonhado, mas eu não te procurei porque eu não quero mais ser pastor, nunca mais. E ele me disse, mas você não pode fazer isso, Deus vai te cobrar. E eu, no meu íntimo, eu já sabia que Deus estava me cobrando por causa dos sonhos, quase toda noite.
Eu falei, eu sei, mas eu não quero mais ser pastor. Eu vou ser só publicitário até o fim da minha vida. João Ribe, Deus vai te pesar a mão, você não pode fazer isso. Eu vou te dar a melhor igreja da Amazônia para você dirigir. Só eu vou ter uma igreja melhor que a sua. Eu falei, eu não quero. Chama reverendo Manuel Martins. Não quero, reverendo. Eu não quero. Tudo o que eu peço é justamente que você não me dê igreja nenhuma. Eu estou sentindo falta de congregar. Estou sentindo falta de ir para uma igreja, mas eu não quero pregar. Não quero. Não, João Ribe, você tem que pregar. Então você vai pregar todo domingo. Domingo agora você vai pregar. Eu falei, eu preciso ir para a igreja, mas se você me chamar para pregar, você vai passar vergonha, porque eu vou continuar sentado e não vou levantar. Ele falou, não, João Ribe, não pode. E ficou na minha cabeça, tentando me convencer. Aí ele falou assim, João Ribe, vamos fazer o seguinte. Uma vez por semana você prega na sede, aqui em Manaus. Uma vez por semana só. Eu falei, Manuel, eu quero a reunião menorzinha que você tiver. A reunião que menos tem gente. Ele falou, quarta-feira. Quarta-feira quase não vai ninguém para a igreja aqui em Manaus. Falei, mentira sua, em São Paulo, quarta-feira as igrejas são lotadas. Ele falou, mas não em Manaus, aqui as igrejas são vazias de quarta-feira. Eu falei, então não fala nada, eu vou conferir nessa quarta. Aí eu fui quarta-feira lá, né, anônimo, e dei uma espiada, de fato, uma igreja enorme com 10 pessoas. Aí eu falei para o reverendo Manuel Martins, tá bom, eu vou pegar a reunião de quarta-feira, mas só com esse povinho, tá? Eu não quero trabalho não. E outra coisa, Manuel, ele tinha 2 programas de rádio e 2 programas de televisão. Eu falei, não anuncie nem no rádio nem na TV que tem um pastor de São Paulo na quarta-feira. Se você falar isso, se eu souber que você anunciou a reunião de quarta-feira no rádio ou na TV, eu não vou aparecer e você vai passar vergonha. Aí ele falou, tá bom, eu não anuncio. E outra coisa, Manuel, falei para ele, nem no púlpito eu quero que você anuncie. Eu não quero que você vira na reunião de domingo e fala, gente, quarta-feira agora vai estar um pastor de São Paulo aqui pregando. Eu não quero que você fale isso. Deixa eu ficar só com essas 10 pessoas. Eu quero só essas ovelhinhas. Porque eu não queria mais ter trabalho. Que igreja dá trabalho, vocês não fazem ideia. O peso que é uma igreja. Aí ele falou, tudo bem. Eu falei, Manuel, eu estou falando sério, hein? Eu vou ficar ouvindo o teu programa de rádio, vou ouvir o teu programa de TV. Se você anunciar, ou se eu souber que na igreja você anunciou a reunião de quarta-feira, eu não vou aparecer. Não, João Ribe, tudo bem, fica calmo, não vou anunciar. Aí, quarta-feira, trabalhei o dia inteiro e eu fui lá para a sede. Uma igreja grande, uma catedral, e só tinha umas 12 pessoas. Aí eu falei, aqui tá bom. Aí eu falei, deixa eu fazer uma reunião para batismo com o Espírito Santo. Peguei aquelas pessoas e ministrei sobre o batismo com o Espírito Santo, para que elas falassem línguas. E na hora que eu comecei a impor as mãos para as pessoas falarem em línguas, tinha um senhor já de idade, com muletas. E ele estava assim, bem apoiado nas muletas. Ele já era meio idoso, né? Fraquinho, doente, coitado. E ele estava apoiado nas muletas e eu fui orar para ele receber o batismo com o Espírito Santo com fogo. Quando eu vi ele com a muleta, eu falei, o senhor acredita que se eu orar, o senhor vai ficar curado e não vai precisar mais usar muleta? Ele falou, eu acredito. Bom, já que ele acredita, né? Arranquei as muletas dele. Se ele falasse que não acreditava, eu ficava na minha. Mas ele falou que acredita, eu arranquei as muletas dele. O problema é dele, né? Ele não falou que acredita. Eu arranquei as muletas e falei, então anda em nome de Jesus. Aí ele... E saiu andando assim. Saiu andando. Aí ele voltou. Foi aquela choradeira e o fogo desceu. Todo mundo foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E eu falei muito em línguas, né? Eu estava também muito sedento. Aí eu voltei para casa aquela noite. Meu Deus, o que o senhor quer de mim? Porque eu não quero mais ser pastor. Não quero. Não quero pregar, não quero ser pastor. Não tenho nada contra a igreja do Evangelho Quadrangular, é uma excelente igreja. Mas eu também não quero. Aí aquela semana eu fiquei pensando o que Deus queria de mim. O que Deus queria de mim? E eu sou homem de criação, a minha área de publicidade é arte.
E eu estava na minha prancheta lá, no estúdio em Manaus. Aí veio o nome, Paz e Vida. Eu escrevi assim na minha cartolina, né? Eu escrevi Paz e Vida. Falei, poxa, Paz e Vida? Que nome bonito. Paz e Vida? Será que é um ministério independente que eu vou estar pregando na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Quadrangular, em tudo quanto é igreja? Aí estou lá pensando, Paz e Vida, interessante, o que será que é isso? Aí veio Comunidade Cristã. E eu escrevi Comunidade Cristã. Aí juntei as duas coisas. Meu Deus, isso é uma igreja. Comunidade Cristã, Paz e Vida. Poxa, Deus está me dando uma igreja. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de mim. E naquela época era um nome totalmente estranho. Hoje você vê muitas igrejas que se chamam Comunidade Cristã, mas naquela época era muito estranho. Comunidade Cristã, Paz e Vida, era muita novidade. Mas eu acreditei que Deus estava me dando uma igreja, um chamado. Aí eu cheguei para o dono da empresa, que era um judeu, um milionário. Ele gostava muito do meu trabalho, ele era meu fã mesmo. Ele ficava tão contente com os anúncios que eu criava para ele, que ele me encontrava no corredor, ele me beijava. Ele me beijava mesmo. No rosto, né? Olha lá. No rosto. Ele era apaixonado por mim como profissional. Ele dizia, você é um gênio. Ele gostava demais. Ele valorizava muito o meu trabalho. Ele sabia, né, valorizar as pessoas. Aí eu entrei na sala da presidência. Kaplan, tenho que voltar para São Paulo. Estou indo embora. Aí ele me olhou, mas por quê? Você não está feliz aqui em Manaus? Muito, estou muito feliz aqui. Você não está ganhando dinheiro aqui em Manaus? Estou ganhando dinheiro aqui em Manaus, Kaplan, mas é que eu tenho que voltar para São Paulo. Mas por quê? Você já não vai uma vez por mês? Você não passa uma semana lá para matar saudades? É, Kaplan, mas é diferente agora, eu tenho que ir embora da Amazônia. Eu tenho que voltar para São Paulo, mas por quê? Eu falei, porque Deus está mandando eu ir para São Paulo abrir uma igreja. Imagina um publicitário falar isso para o presidente de uma empresa. Judeu ainda. Ele falou, o quê? Igreja? Eu falei, igreja. Deus está me mandando para São Paulo para abrir uma igreja. Para quê? Eu falei, ora, Kaplan, para falar de Jesus. Ele falou, de Jesus, aquele enganador? Porque o judeu não acredita em Jesus, você sabe disso. Fica falando, eu sei que você não acredita nele, mas não fala assim, eu gosto tanto de você, um dia você vai saber quem é Jesus. Olha aqui, mas eu preciso voltar para São Paulo. Aí ele me abençoou, inclusive, comprou tudo que eu tinha lá. Eu já tinha feito um bom pé de meia em Manaus, mas ele comprou tudo que eu tinha e comprou como se fosse novo. Ele falou, me apresenta uma relação de tudo que você tem. Eu falei, para quê, Kaplan? Eu vou comprar de você. Mas para quê, Kaplan? Eu quero comprar de você. Mas tudo coisa usada. Ele falou, mas eu vou comprar, quem sabe outro dia aí eu preciso de um outro gerente, preciso montar uma casa para ele, eu já tenho os móveis. Imagina, Kaplan. Não, me faz a relação. Tudo que você tem, me apresenta a relação e me traz aqui a hora que você quiser. Aí eu fiz a relação de tudo que eu tinha em Manaus. Fiz uma reunião com ele, ele olhou e falou assim, esse jogo de sofá de 3 e 2 lugares, quanto você pagou? Eu falei, eu paguei X. Aí ele foi escrevendo o que eu tinha pago. Eu falei, não, Kaplan, para. Eu paguei isso novo na loja. Mas o meu filho derramou suco, meu filho derramou Toddy. O sofá já está sujo, velho, usado. Não vale isso. Não. Pôs lá o preço de novo. E essa sala de jantar com essas cadeiras? Quanto você pagou? Paguei X. Ele foi anotando, mas Kaplan, a mesa está riscada, a mesa já está lascada, a cadeira já não é nova. E ele pôs o preço novo em tudo. Puxou o total, pegou o telefone, ligou para o diretor financeiro, Aparecido, me traga X mil dólares aqui. E me pagou tudo em dólar à vista. Aí eu vim para cá, com dinheiro e com um projeto. Eu vim com a galinha e os pintinhos debaixo do braço. Eu vim com um projeto, um sonho. Achei que ia ser fácil, né?
Consegui achar esse salão aqui, aluguei. Só que esse salão era muito feio. Aqui antes funcionava uma oficina. O chão era de caquinho vermelho. Tinha graxa e óleo para tudo quanto era canto. Ali no meio tinha um banheiro que diminuía esse salão. É como se você tivesse dois salões, um na parte da frente e outro para cá. Era um imóvel que estava bem judiado. Mas eu estava com um pé de meia bom. Então fui pagando o aluguel e pagando a reforma desse primeiro salão. E quando eu vi que estava quase pronto, eu falei, vai ser uma bênção, né? Já que Deus deu, vai ser uma bênção, vai ser fácil. Coloquei na época, se eu não me engano, 150 faixas aqui no centro da cidade. Passe o Natal com paz e vida. Eu pensei, tem muita gente solitária em São Paulo que vai vir passar o Natal com a gente. Tem muita gente que não tem família em São Paulo, esse pessoal virá. Aí eu fiz um monte de faixa aqui. Aí marcamos a inauguração para o dia de Natal. E eu pensei, vai estar lotado, vai encher de gente. Na noite da inauguração, só estava a minha família. E acho que a irmã Eudóxia, né, Eudóxia? A Luísa também, ela está viva? Está viva, Maria Luísa? É, tô com... Oh, que bom. Tinha acho que 3 pessoas apenas, assim, que não era da minha família. Aí foi um fracasso total. Aí eu chorei muito aqui. Eu fiquei tão decepcionado. Eu fiquei tão triste. Eu chorei muito, chorei que nem criança. Chorei demais. Chorei demais. E foi justamente naquela noite que eu falhei. Naquela noite eu falhei. Porque eu pensei assim, eu não posso abandonar a publicidade agora. Eu preciso primeiro esperar essa igreja crescer, ter condições de pagar o próprio aluguel. E enquanto essa igreja não conseguir pagar o aluguel, a minha agência vai pagar. Então eu continuei trabalhando em publicidade de dia e pastor à noite. Não tive fé para arregaçar as mangas. Aprenda com os erros dos outros, viu? A Bíblia mostra as falhas dos homens de Deus para a gente aprender com as falhas deles. Eu falhei nesse ponto. Eu amarelei. Falei, aqui não tem como. Não tem ninguém nessa igreja. Ela não vai conseguir pagar o aluguel. Eu não posso abandonar a publicidade. E eu dizia para Deus, o dia que essa igreja conseguir pagar o aluguel, água, luz, e pelo menos uma ajuda de custo, não precisa ser muita coisa não, uma pequena ajuda de custo para eu viver com a minha família, já está bom demais. Aí eu largo a publicidade. E nessa falta de fé, a Paz e Vida ficou 14 anos estacionada. 14 anos ela não cresceu. Durante 14 anos ficou sendo só esta igreja que não abria de dia, só abria de noite. E de noite, quando abria, pouquinha gente. Quando eu completei 40 anos de idade, eu era um publicitário bem-sucedido, mas um pastor fracassado. E aí, aos 40 anos, eu decidi tomar uma decisão outra vez. Ou eu fico só na igreja, ou eu fico só na publicidade. Mas as duas coisas eu não vou fazer mais. De novo a mesma história. Eu não vou mais fazer as duas coisas. Uma delas eu vou largar. O que eu largo? Publicidade eu já sei o que é, já sou bem sucedido, não tenho mais nenhum sonho com a publicidade. Eu tinha uma agência na Avenida Paulista. Eu falei, publicidade para mim não me diz mais nada, não tenho mais projetos com publicidade. Mas como pastor, que frustração. Que frustração. Um pastor fracassado. Meu Deus, eu vou tomar decisão, eu quero ser pastor agora. Agora eu quero ser só pastor. Não comentei nada com o pessoal na agência.
peguei a chave da igreja e vim para cá. Ela estava fechada. Eu me lembro que era uma tarde bem ensolarada, bem quente. Eu abri a porta de aço, a igreja fechada o dia inteiro. Eu abri a porta de aço, baixei a porta, entrei e deitei aqui no altar e falei: meu Deus, agora eu vou ser só pastor. Eu coloco a minha vida no altar. Abençoa, meu Deus. Eu não volto mais para a publicidade. E larguei todos os meus clientes no status em que se encontravam os trabalhos. Os clientes ficaram loucos. Telefonavam para minha casa dia e noite, não atendia ninguém. Não quis mais saber de publicidade. Falei, abandonei mesmo, não quero mais saber. Paguei as contas dos funcionários, paguei as contas dos veículos de comunicação, paguei os fornecedores. E falei, não quero mais saber de publicidade. E achei que Deus iria abençoar. Agora sim, agora a igreja vai para frente. Aí eu comecei a ter as minhas ideias de propaganda e marketing para encher esse salão. Então eu pegava o dinheiro que eu tinha e ia gastando. Ia gastando aqui. Ia ver o resultado, não aparecia ninguém. Eu falei, meu Deus, eu faço propaganda para shopping falido e lota. Como é que eu não consigo encher um salão de 300 metros quadrados? Gastando dinheiro. E fui testando tudo que eu sabia de propaganda e marketing, e todas as ideias custavam dinheiro e todas fracassavam. Meu Deus, o que está vendo? Aí apareceu alguém querendo comprar agência. Pode levar. E eu guardei o CNPJ para mim. Pode comprar. Vendi tudo que tinha na agência. Peguei o dinheiro, gastei tudo aqui dentro. Gastei com ações de propaganda e marketing. Fracassou tudo. Falei, puxa vida, o que está vendo? Não é possível, meu Deus. E eu morava no bairro de Higienópolis, morava bem. Falei, vou vender um apartamento no Higienópolis, vou comprar uma casa mais simples na Zona Leste e vou usar a diferença do dinheiro aqui. E fiz isso. Vendi o apartamento, comprei uma casa na Vila Matilde, uma casa de 2 dormitórios apenas. E a diferença em dinheiro eu fui gastando com ação de propaganda e marketing para trazer povo para a igreja, para evangelizar. E fracassou tudo. Acabou o dinheiro. Aí por último eu vendi a casa na Zona Leste, na época por $85 mil. E era o meu último patrimônio. E tudo que a igreja precisava pagar, eu dizia, pega dos $85 mil, tem que pagar aluguel, pega dos $85 mil, tem que pagar gráfica, luz, água, pega dos $85 mil, tem que pagar aquela propaganda, paga dos $85 mil. Até que chegou um dia que acabou também aquela reserva em dólares, eu não tinha mais nada. Aí eu quase enlouqueci. Falei, meu Deus, eu pensei que eu tinha chamada para pregar o evangelho. Eu pensei que o Senhor tinha um plano na minha vida. Eu pensei que o Senhor tinha me dado uma igreja, meu Deus. O que está acontecendo? Fracassou tudo. Não tenho mais agência de propaganda, não tenho mais cliente, não tenho mais apartamento no Higienópolis, não tenho mais casa na Zona Leste, não tenho mais $85 mil. Eu não tenho dinheiro para nada. Acabou tudo. Foi aí que Deus mandou uma ideia. Uma ideia que eu nunca tinha experimentado antes. E eu fui na rádio lá em Santo Amaro para tentar viabilizar aquela ideia sem dinheiro. E o diretor da rádio nem olhou na minha cara. Ele disse para mim, a única coisa que eu posso vender para você é horário. Propaganda não. Se você quiser comprar um horário aqui na rádio, tem um pastor que não está aguentando pagar e você pode ficar com o horário dele. É um programa de meia hora, às 9 horas da manhã. Custa 5 mil URVs, que valiam $5 mil. Só que você vai ter que me pagar adiantado. E eu pensei, puxa, não tenho mais um tostão, né? Você não fatura para mim? Eu tenho um CNPJ bom da minha agência, nome limpo. Não, pastor, aqui só se pagar adiantado. E eu lembrei de um cliente meu que me devia $100 mil em mercadoria, porque ele não me pagava em dinheiro, ele pagava com mercadoria a minha comissão. E eu nunca usei a mercadoria dele. E eu joguei a semente. Falei para o diretor da rádio, você não aceita fazer uma permuta comigo? Permuta do quê? Falei, peraí que eu vou trazer o catálogo. E eu trouxe o catálogo que eu tinha guardado comigo no meu portfólio, o catálogo que eu mesmo tinha feito para o cliente, e mostrei os produtos. Ó, esse meu cliente tem tudo isso daqui. Escolhe aqui. Aí ele foi olhando, eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí eu pensei, puxa,
vai dar certo. Aí ele falou, só que você vai me pagar em dobro, hein? Eu quero 10 mil dólares em mercadoria. Eu falei, não tem problema, pode escolher tudo. Eu tinha 100 mil dólares ali. Eu falei, pode escolher o que quiser. Aí ele foi escolhendo, mas eu vou fazer só um mês. Só um mês de permuta. Você vai ficar no ar 30 dias. Daqui a 30 dias, se você não tiver 5 mil dólares para me pagar, eu te tiro do ar. E eu estava falindo, fracassando o tempo todo. Falei, como é que eu vou arrumar 5 mil dólares em apenas 30 dias, se aquela igreja não tem dinheiro nem para pagar o aluguel dela? Mas eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí eu fui lá no chinês, o meu cliente. Quando ele me viu, ele ficou doido. Ele me chamava de Juan. Juan, que bom que você voltou, eu tenho um monte de trabalho para te passar. E eu chamava ele de Wilson, que o nome dele em chinês era muito complicado. Eu falei, seu Wilson, eu não posso fazer mais trabalho nenhum. Eu preciso que o senhor me entregue 10 mil dólares em mercadoria nesse endereço, é uma rádio, e aqui estão os produtos que o cliente quer. Aí ele falou, sim, mas é muito produto, vai demorar uma semana para separar no estoque. Eu falei, tudo bem, daqui a uma semana o senhor entrega lá? Entrego, então obrigado. Não, Juan, não vai embora, volta aqui, tenho trabalho para você. Eu falei, senhor, isso não dá, eu só faço propaganda de Jesus agora. Aí eu fui lá na rádio, o diretor me recebeu. Falei para o diretor, olha, o chinês diz que demora uma semana para separar o estoque, mas ele entrega. E eu estou pensando que eu vou entrar no ar daqui a uma semana, né? Aí o diretor da rádio disse, tudo bem, pode entrar no ar amanhã. Eu falei, amanhã? É, ao vivo, às 9 horas. Eu falei, mas eu não sei falar, não sei fazer rádio, nunca fiz. Eu falei, é fácil, você pega o microfone e começa a falar. Eu falei, eu imaginei que era uma coisa mais ou menos assim, mas eu não sei o que falar. Ele falou, bom, o horário é amanhã às 9 horas, esteja um pouquinho antes aí para combinar com a técnica. No dia seguinte eu estava lá fazendo o meu primeiro programa ao vivo, não sabia nem o que eu ia falar. Não sabia nem o que dizer. Sentei, olhei para o microfone e comecei a falar o que vinha na minha cabeça. Aí fiquei semeando, uma semana só falando, sem dar endereço nenhum. E um dia eu lembrei de uma historinha e contei ao vivo. Contei no microfone ao vivo, não tinha assunto, lembrei da história, contei a historinha. E o sonoplasta, naquela época usavam uns discos de vinil assim, eram 2 discos de vinil na picape, né, toca-disco. O sonoplasta foi me acompanhando enquanto eu contava a história, fazendo música, fazendo fundo musical, fazendo ruído, né? E eu contei a história e ele foi fazendo aquela sonoplastia. Quando eu terminei a historinha, eu falei pro técnico, poxa, Adelino, gostei, viu? Amanhã eu vou contar outra história, você faz isso de novo? Ele falou, tá legal. Foi assim que nasceu o quadro Ilustrações do Reino de Deus, totalmente sem querer. Sem querer para mim, né? Era plano de Deus. As Ilustrações do Reino de Deus é o quadro de maior audiência no rádio hoje. E é um gancho, é um anzol, porque a pessoa está zapeando no rádio, ela para ouvir uma história, ela não imagina que é um pastor que está falando, porque ninguém gosta de pastor, essa que é a realidade, né? E a pessoa fica ouvindo a história. Aí ela gosta da historinha. Quando fica sabendo que é um pastor, muda de rádio. Mas no dia seguinte quer ouvir de novo. Será que tem outra historinha nesse horário? É assim que a gente começou. Aí eu tinha o livro O Céu Pode Ajudar e prometi que eu ia dar o livro para quem comparecesse na reunião, como hoje eu vou dar aqui, olha aqui, ó. Olha o que eu vou dar hoje aqui para você, ó. Olha aqui, ó. Já distribuímos mais de 2 milhões de exemplares desse livro aqui, viu? O teu tá aqui, tá? Quem não tem esse livro ainda, levante a mão. Ah, o teu tá aqui, você vai levar para casa. Só que na época era o livro O Céu Pode Ajudar. Um livro que eu tinha lançado em livrarias e também fracassado. Eu tinha 10 mil livros encalhados. Eu falei, eu vou dar. Já que não vendeu na livraria, eu vou dar. E comecei a falar do conteúdo do livro no microfone. Olha, esse livro tem isso, tem isso, tem isso, né? Você comparecendo, eu vou te entregar. Aí eu marquei o dia.
Marquei à tarde, a igreja não tinha reunião à tarde. Eu marquei à tarde e fiquei ali na porta. Marquei 3 horas da tarde. Desde as 2 eu fiquei na porta. Falei, vai que tem alguém que quer chegar antes? E eu fiquei na porta. Não apareceu ninguém. Falei, ai meu Deus, será que eu fracassei de novo? 2h30, ninguém. Meu Deus. Eu preciso conseguir $5.000 em 30 dias, senão eu não continuo no ar. Será que eu vou fracassar de novo? 2:45, ninguém. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, me entra uma mulher com um lencinho na cabeça, baixinha, miudinha. Eu estava de pé na porta, fiquei todo contente da visita chegar. Ela passou reto por mim, nem olhou na minha cara. Entrou e sentou aqui. Eu falei, glória a Deus, já veio uma pessoa, né? Aí estou na porta. Aí vem um homem com um filhinho pequeno. Boa tarde. Homem, boa tarde. Entrou, nem olhou na minha cara também, sentou. Aí foram entrando pessoas. E cada um que passava, eu, glória a Deus. Glória a Deus. E foram entrando. Para mim, naquela tarde, essa igreja não tinha muita gente não, mas para mim era um Maracanã lotado. Fiquei felicíssimo. Aí orei, preguei, Jesus começou a operar, curar doentes, libertar os oprimidos. E aí, repentinamente, a coisa virou febre. Virou febre. De repente as pessoas queriam vir para cá. A Rio Branco tinha um trânsito muito grande e as pessoas dentro do ônibus pediam para o motorista, abre a porta aqui mesmo. Não, mas eu só posso abrir no ponto. Não, abre aqui que eu tenho que descer, senão eu não consigo entrar na igreja. E de fato, chegava aqui, era gente do lado de fora. Você lembra disso? As pessoas choravam porque não conseguiam entrar. Lotou. E aqui dentro só cura, só milagres, prodígios, maravilhas, né? Aí cada reunião que eu fazia, eu ministrava oferta, né? Fazia tudo, ministrava oferta e o povo dava oferta. Aí contavam para mim o resultado, eu pegava aquele dinheiro, ia na Avenida Paulista, numa casa de câmbio, quero comprar dólar. Todo o dinheirinho que entrava, eu levava lá na Paulista e falava, quero comprar dólar. E eu pegava aquilo e guardava, ia guardando, nem contava. Quero comprar dólar. Tudo que davam de oferta aqui, eu ia na casa de câmbio, quero comprar dólar. Que a rádio me pediu $5.000. Então eu comprava dólar e ia guardando. Quando terminou o mês, que eu fui contar os dólares, eu tinha exatamente $5.000. Exatamente $5.000. Peguei aquele dinheiro, fui na rádio. Cheguei pro diretor e falei, tá aqui, ó, $5.000, pode conferir. Aí ele conferiu. Tudo bem, pode ficar no ar mais 30 dias. E é assim que eu tô no ar até hoje. Esse é um lugar de maravilhas. Um lugar de muitas maravilhas. Muitas maravilhas. Não vou contar todas as histórias. Muitas histórias, mas muitas e muitas vitórias. Problemas o tempo todo. Quando eu resolvi tirar aquele banheiro que ficava bem no meio do salão, era um banheiro de homem e de mulher. Quem lembra desses 2 banheiros que tinha ali no meio? A minha filha é pequena, mas ela lembra. O senhor lembra também? Espera um pouquinho, vem aqui. Agora eu fiquei curioso. Você vai falar primeiro o nome para todo mundo aqui. Como é seu nome? José Roberto Diniz. Hein, José Roberto? Você me conhece há quanto tempo? Desde 1980 ou 90 por aí. Meu Deus do céu. O senhor lembra que o senhor... Eu não estou te reconhecendo. Você tinha cabelo na época? O senhor era que não era... Mas repete o nome. José Roberto Diniz. Puxa, não lembro, me perdoa.